Muito boa noite para todo mundo que está chegando por aqui agora, exatamente 11 horas 3 minutos, começando mais um Igreja Viva com você. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Vamos estar juntos hoje aqui em um bate-papo, né? Sexta-feira, uma noite agradável, o frio deu uma trégua, né? Então uma noite assim mais agradável. Eu espero estar com você por um período aqui para que possamos falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o reino de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você seja muito bem-vindo a esta noite. Nós já temos aqui a nossa querida Thaís, a Gabriele, o Eduardo, a Fabiana. Sejam todos bem-vindos. Está no ar a partir de agora, Igreja Viva. Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, Cristo Jesus, a honra e a glória para todos sempre. É uma alegria ter aqui os nossos irmãos e amigos conosco, sexta-feira, dia 21 de julho de 2017, são 23 horas 7 minutos em São Paulo. É muito bom ter você aqui conosco na noite de hoje, para que possamos bater um papo aqui, né? Tivemos uma live ontem maravilhosa, onde discutimos aqui alguns assuntos bem enriquecedores, né? E foi realmente muito bom. Eu fiquei muito feliz pela participação da galera que entrou ontem, né? Hoje nós temos aqui Márcia Mendes, minha prima, nós temos aqui a Neide Souza, né? Tem até meu sobrenome, Souza. Seja muito bem-vinda, Neide. É uma alegria sempre ter você por aqui. Que bom que você está aí sempre assistindo as nossas lives. E a Cristiane também, Cristiane Martins. Gente, é muito bom. Clarindo chegando agora. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Hoje entramos um pouquinho mais tarde, né? Nós temos aí por costume de tentar sempre estar aqui às 22 horas. Mas hoje, por motivo de eu estar dando aula, né? Só pude chegar agora, então estamos aqui hoje a partir das 23 horas. Mas foi muito bom poder ter esse tempo, né, de estar aqui com vocês. É melhor do que nem fazer a live, né? É muito bom juntar vocês aqui toda noite para esse momento de bate-papo, ok? Bom, a noite de hoje, né, para alguns que já receberam aí o convite de maneira antecipada, estamos propondo falar sobre a visão de Isaías, né? O que foi que Isaías viu?
Eu acredito que esse assunto vai promover em nós muita indagação, vai trazer um despertamento para nós, né? Conseguiremos perceber algumas lições, né, muito importantes das Escrituras nesse assunto tão antigo que está lá no Antigo Testamento, e eu acredito que será muito enriquecedor para todos nós na noite de hoje, ok? O assunto que vamos falar está baseado em Isaías capítulo 6, do 1 ao 8, que é aquela visão tradicional, né, que eu acredito que todos os que já leram a Bíblia estão familiarizados, né? Quando o rei Uzias morreu, Isaías foi até o templo, né? E ele teve então uma grande visão que mudou para sempre a sua vida. E esta visão ela é muito importante para nós, né? Para nos ensinar coisas muito importantes para a nossa vida prática cristã. E eu pretendo dividir isso com todos nós aqui nesta noite, ok? Você que está aqui ouvindo esta live, né? Recebendo ela aí ao vivo, você pode estar compartilhando, né? Compartilhe agora mesmo, né? Esta live na sua página, porque aí as pessoas têm condição ainda de acessar e também entrar aqui no nosso chat de bate-papo e a gente junta aqui uma grande galera para ficarmos em torno deste assunto, né? Estarmos em torno da palavra de Deus, ok? Você pode compartilhar e também você pode formular aí as suas questões segundo o que a gente vai propondo de informação aqui. E aí vira um maravilhoso fórum de discussão, né? Onde a gente pode conversar e falar bastante coisa, e aí cria aquele ambiente muito bom de aprendizado, né? Então nosso interesse é esse, nesta noite. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Tá aqui a minha prima querida, Ana Maria. Entrou agora também aqui a Soraya Santos. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui à live do Igreja Viva. Diariamente estamos aqui à noite, sempre juntando aqui as pessoas para este momento de bate-papo. Você é meu convidado mais que especial. Se sinta à vontade para estar junto conosco, né, nessa roda maravilhosa de bate-papo, onde aqui vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Bom, vamos falar um pouquinho então, né? Vamos trazer aqui algumas introduções para que possamos desenvolver um assunto e você poder participar. No livro de Isaías, capítulo 6, está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E aí então segue uma situação, né, que o serafim vai tomar uma atitude, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Parece que não, mas tem muita instrução importante para a nossa vida neste texto, tá ok? E eu quero tentar explanar um pouquinho para você o que foi que Isaías viu. Isaías, ele viu praticamente 5 coisas, né? A gente consegue perceber que Isaías viu aqui. Deixa eu ver se é 5 mesmo. Isaías viu a santidade de Deus, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Isaías viu a glória de Deus. Isaías viu o pecado dele.
Isaías viu a purificação. E por último, Isaías viu o serviço. Eu acredito que todo ser que está aqui nesta existência, isso cabe a mim e a você, todo ser que está aqui nessa existência tem que experimentar estas 5 coisas que Isaías experimentou quando viu o Senhor num alto e sublime trono. Esta visão de Isaías mudará a sua vida para sempre, a sua perspectiva, dará a ele um novo horizonte. Então eu acredito que toda pessoa que está buscando algo a mais de Deus tem que experimentar essa visão, tem que experimentar isso aqui que Isaías experimentou. Letícia, minha querida, seja muito bem-vinda. Está aqui também conosco a Marina. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Então eu gostaria de falar com vocês a respeito dessas coisas tão importantes e maravilhosas que Isaías viu. Então, logo de cara, Isaías viu a santidade do Senhor. Talvez Isaías não tinha uma experiência tão profunda com a santidade de Deus como ele tem agora. Não só com a visão, mas ele experimentou ouvir dos anjos serafins, eles dizerem, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, são 3 vezes santos. Talvez isso seja uma colocação, aí vai entrar a forma teológica de ver, mas é uma colocação do santo, 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 talvez muito bem atribuída àquilo que o grande Deus, Jeová, o grande Elohim, é representado no Antigo Testamento. Não sei se você sabe, mas esta linguagem muito atual nossa, de conhecermos a Deus por meio de Pai, Filho e Espírito Santo, isso é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa que quem introduziu isso foi Cristo. Cristo introduz isso quando ele está aqui no seu, elaborando o seu ministério, então ele introduz esta ideia. Então tudo isso é muito novo e nós estamos familiarizados com isso. Porém, o povo da antiguidade, o povo da antiga aliança, eles têm uma outra visão. Não tem essa relação Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, o que eles conhecem, segundo os relatos bíblicos, é o ancião de dias. Essa é uma referência que a gente encontra em Daniel. Quem eles conhecem é o ancião de dias, o Verbo e o Espírito, que é as mesmas pessoas que você conhece hoje, né? O ancião de dias é o Pai, o Verbo é o Filho e o Espírito é o Espírito Santo. Então talvez essa linguagem aqui de santo, santo, santo esteja sendo uma referência, né, a esse Deus trino que se manifesta ao longo das Escrituras no Antigo Testamento. Então Isaías viu a santidade do Senhor. Quando nos deparamos com a santidade de Deus, é uma coisa que vai dar um choque em nós, né? Porque todo ser humano, ele é impuro e está mergulhado no pecado. E quando ele se depara com a santidade de Deus, ele vai experimentar realmente uma grande mudança, né? Isso aí é inevitável. E é o que Isaías vai experimentar. Eu não quero pôr tudo de uma vez aqui agora, né? Porque a gente vai ficar aqui um período longo aqui e tem bate-papo. Eu quero ler aí os teus comentários, eu quero falar quem entrou, como por exemplo a nossa querida irmã Rose, também a Josi. Sejam muito bem-vindas à nossa live Igreja Viva. É um prazer ter todos vocês aqui. Mas eu quero introduzir para que você perceba que a cada ponto do que Isaías vai experimentando, né, aqui no capítulo 6, tem muito a ver com a transformação de vida que ele vai ter e que nós também temos que ter. Você veja, ele vai ver a santidade de Deus, que é algo muito importante. Depois ele vai experimentar a glória de Deus, porque ele está tendo uma visão. Os seus olhos foram abertos para o mundo espiritual e ele está vendo o Senhor num alto e sublime trono. Então ele está ouvindo também toda aquela situação, os serafins, o que eles estão dizendo, o que eles estão mostrando em relação da glória de Deus manifestada na terra. Então ele está tendo uma experiência muito importante. E aí, olha que coisa interessante. Depois que ele tem uma experiência com a santidade de Deus e também com a glória, ele enxerga o seu pecado.
E é isso que a gente tem que experimentar na vida cristã. Quando a gente se depara com a santidade de Deus e quando a gente se depara com a glória dele, é inevitável. Nós temos que olhar e ver o nosso pecado, como somos pecadores, como somos pessoas que não merecemos tão grande glória. E ele tem o maior desejo e interesse de se revelar a nós, né, a cada um de nós. E depois que ele vê o seu pecado, que eu espero desmembrar um pouquinho de cada item desse de que Isaías está vendo, depois que ele vê o seu pecado, né, porque ele vai dizer, né, nossa, coitado de mim, perdido de mim, porque eu estou agora perecendo, né, porque eu sou um camarada pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho lábios impuros, então eu estou perdido. E aí ele recebe a purificação do seu pecado, porque reconheceu ser pecador. E depois que ele foi purificado, uma das coisas mais brilhantes que acontece nesse texto, Deus não fala assim, ó Isaías, você viu a minha santidade? Você viu a minha glória? Você reconheceu o seu pecado? Poxa, eu te purifiquei do seu pecado? Faz um favor para mim. Não tem essa fala. Deus fala assim, olha, quem há de ir por nós? Quem poderia ir por nós? É uma pergunta jogada ao ar. Quem poderia ir por nós? Quem poderia ir pregar? Quem poderia ir levar essas boas novas? Quem poderia ir e alcançar o perdido, o necessitado? Quem poderia? E aí, depois de experimentar a santidade, glória, reconhecer o pecado, ter ele purificado, é inevitável que a consciência do compromisso, a consciência do serviço. E aí, isso provoca Isaías dizer, peraí, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sei o que eu recebi e eu preciso ser útil de alguma maneira, porque o que o Senhor fez por mim, eu preciso ser útil, eu preciso cumprir o teu chamado, cumprir o teu propósito, fazer a tua vontade. Então é sobre estes itens que eu quero abrir como um leque, né? Cada uma dessas situações ao longo da nossa programação, para que você possa participar, ouvir, ser edificado, abençoado nesta noite, ok? Então vai pensando em tudo isso, porque tem muito mais ainda nesta noite. Eu vou dar um breakzinho só para molhar a garganta e volto já já com você. Não sai daí! Okay.
estamos de volta com todos vocês aqui, graças a Deus. Me diga como é que vocês estão recebendo aí o sinal, né? Porque parece que algumas pessoas estão tendo problemas aí de pequenos travamentos. Diga para mim, porque para mim aqui tá tudo rolando bem, né? Então você precisa me dar um feedback aí, porque se tiver várias pessoas com problema de transmissão, a gente para a live e volta de novo, porque a página do Face atualiza e fica mais fácil a transmissão, ok? Então se estiver ruim, travando tudo, engasgando tudo, me dá um alô e a gente faz um bem bolado aqui de 1 minuto, tá bom? Então, estamos de volta por aqui. Este é o Igreja Viva, hashtag 11, 11ª edição. E nós estamos então aqui transmitido ao vivo pelo Facebook, sexta-feira, hoje, dia 21 de julho de 2017. Eu sou o Pastor Luiz e eu tenho muita alegria de estar com você na noite de hoje, para este momento de bate-papo, de edificação, onde eu acredito que Deus tem muito para falar conosco nesta noite. Está aqui também o nosso irmão Nadab. Ô, querido, seja muito bem-vindo. E aí as pessoas estão falando, olha, aqui está parando, o que mais? Para mim está bom, mas corta de vez em quando. Então, às vezes é a página do Face, né? A transmissão está rolando bem aqui. Então, se for essa situação, a gente dá um break e volta aqui, ó, melhora demais. Esses são os problemas de live, né? Live tem essas inconstâncias. Tudo aqui está funcionando muito bem, está fluindo, eu olho aqui sempre as duas páginas, né? Tanto a que eu estou transmitindo, como aqui está indo, né? Pelo Facebook. E está indo tudo bem. Amém, meu querido? Vamos seguindo por aqui, tá ok? Se ficar ruim, a gente conserta e é maravilhoso. A gente ajusta, todo mundo entra de novo e vai ser bênção de Deus. A gente tem que aproveitar todo esse benefício da tecnologia ao nosso favor, né? Então a gente vai ajustando ontem mesmo. Ontem não teve problema nenhum. A transmissão ontem estava linda. E transmitimos, não falhava em nenhum minuto e desenrolou bem. Foi sensacional. Também concordo com a música, tira um pouco do foco. Tem uma música que ficou aqui, verdade. É verdade, tem uma musiquinha aqui. Esqueci dela. Então, Edna Marques, seja muito bem-vinda, querida, aqui conosco na nossa live aqui. Então vamos lá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos. Estamos aqui então hoje falando de Isaías. Estamos aqui falando de Isaías capítulo 6, que teve esta revelação tão tremenda, né? No dia em que o rei Uzias morreu. Eu queria lembrar a você que Isaías teve uma grande visão no dia em que o rei morreu. Então Isaías teve que perder alguma coisa para ver o que viu. Será que você está precisando de alguma coisa morrer na sua vida para que você possa ver uma coisa grandiosa, esplendorosa, que mude a sua vida, que transforme tudo à sua volta? Será que não tem alguma coisa na sua vida, na minha vida, que precisa morrer? Isaías teve que estar em luto, né, pela morte do rei, e ele toma uma atitude brilhante, né? Tem pessoas que quando perde alguma coisa, ou quando morre, né, um parente, um ente querido, a pessoa vai para os lugares mais estranhos possíveis. Mas Isaías nos dá uma lição muito rica. Isaías vai para o templo. Isaías vai para a casa de Deus. No dia que você se sentir assim, desolado, triste, angustiado, abatido, sozinho, o melhor lugar para ir é buscar a Deus. Buscar a Deus na sua casa de oração, buscar a Deus, estar em contato com Ele, falar com Ele. Eu acredito que Isaías, ele vai para lá para chorar, né? Chorar para Deus, as suas lamentações, a amizade que ele tinha, né? Ele tinha uma relação muito boa com o rei Uzias. E eu acredito que Isaías não imaginava ter a experiência que ele teve de
ser visitado por Deus, ter uma revelação fantástica e que mudou toda a sua vida, né? E mudou porque conforme ele foi tendo aquela revelação, ele foi tomando a atitude certa. Será que Deus tem se revelado para você na pessoa bendita do Filho de Deus ou através das Escrituras, esperando que você tome uma atitude e você está protelando tomar essa atitude? Vamos ver o que as pessoas estão falando aqui, né? Nós temos aqui o nosso querido pastor Eduardo. E diga-se de passagem que Isaías tinha parentesco com Uzias. É verdade, além de ser um grande amigo, ter um grande relacionamento com ele, ele tinha um relacionamento de parentesco com o rei. Então o rei fez muita falta para ele. O rei fez um governo fantástico, foi um rei muito bom para Israel. Então era um rei que ia deixar muita saudade. Então Isaías vai chorar no templo ali as suas lamentações. E aí é visitado, tem toda essa situação que ele vai experimentar. Nós encontramos um Isaías muito mais espiritual e muito mais relevante no seu ministério, depois desse grande encontro com Deus. Queria dizer, já de passagem, né, para ficar bem pontuado, que Deus quer se revelar para mim e para você, para que a gente dê um passo maior na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, para que a gente possa crescer mais diante dele, diante dos homens. Deus quer se revelar, mas ele espera que com essa revelação que ele vai nos dar, nós venhamos a dar uma atitude, ter um passo, fazer alguma coisa. A gente não pode receber uma revelação e ficar numa expectativa de que aquilo é comum. E eu tive, experimentei e ok. Não, a gente Deus espera de nós uma atitude. Então, tem muita lição aqui nesse Isaías capítulo 6. Dá pra gente falar muita coisa, né? Eu estou pontuando aqui 5 itens, que é a santidade, a glória, o pecado, a purificação e o serviço. Mas dentro de cada um desses pontos há muito conteúdo dentro. Então é isso que eu pretendo. Eu pretendo que a gente possa mastigar um pouco nessa informação e crescer, né? Ser edificado nesse assunto. Eu gosto quando a gente pode fazer esta analogia de qualquer passagem do Antigo Testamento e trazendo ele para o Novo, ou até trazendo propriamente dito, né, para uma prática cristã nossa, sempre vai nos ensinar, nos edificar, sempre. Então existem passagens muito interessantes no Antigo Testamento que trazem ensinos profundos. Então tem muita gente que fala assim, isso aí foi escrito no Antigo Testamento há muito tempo atrás. Não, mas é o mesmo Deus que escreveu o Antigo, escreveu o Novo, e Deus está em todas as Escrituras, e tudo gira em torno dele, porque tudo é dele, por ele e para ele, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Vamos seguindo aqui. Se você tiver algum problema aí, né, com a conexão ou com a transmissão, você dá um alô aqui para nós. Temos aqui também o nosso querido Vicente Chagas, também, que entrou e está conosco aqui na noite de hoje. Deixa eu ver aqui uma coisa importante. Nós temos aqui, deixa eu ver, tá. A transmissão tá ok. Nós temos aí 7 pessoas participando e visualizando aí a live, né? Então é com você que nós queremos dividir este assunto e dividir este relato, ok? Então você participe, dê aí o seu parecer, conte aí para mim como você vê essa situação, né? Porque Deus está falando, está se revelando, está tratando dele, né? Quando purifica o seu pecado, mas Deus também mostra que, olha, eu tenho um serviço para fazer, eu tenho uma obra para cumprir, eu preciso de pessoas. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus faz tantas coisas, né, por nós. Como nós retribuímos isso para Deus? Deus faz tanto por nós, e como nós gastamos a nossa vida em prol da sua causa? Então a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que refletir nisso. Bom, voltando aqui, né? Quando a gente fala da santidade de Deus, não podemos esquecer
que Deus, que é um ser santo, 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 está separado da sua criação por causa do pecado, né? Então Deus está separado da sua criação por causa do pecado. Não que Deus abandonou a criação, mas Deus não pode se relacionar mais ainda com o homem, porque o homem, com o pecado, faz uma parede de separação entre nós e Deus. E aí, como Deus tinha uma promessa e um projeto, né, de quebrar esta parede, rasgar o véu, então Deus, quando envia Jesus, consegue agora ter acesso ao homem, né? Então, ele não somente consegue ter acesso ao homem em Cristo Jesus, como em Cristo Jesus, o próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua epístola, capítulo 1, verso 16, que nós temos que ser santo como ele é santo. Veja que um atributo de Deus, que é a santidade, que era algo que as pessoas buscavam muito no Antigo Testamento, mas a lei não promovia esse benefício, porque a lei ela tinha uma regra que é faça e viva, e você tinha que fazer para poder estar vivo, e ela não promovia vida, né? Então, quer dizer, era uma situação muito complicada. É que nem a graça, né? A graça é o contrário. Não faça nada e receba, e a graça ainda te promove vida. E aí, na graça, Deus então, quando envia Jesus, nos deixa participantes deste atributo tão maravilhoso de Deus, que é a santidade. Nós podemos ser santos como Deus é santo. Olha que coisa maravilhosa! Nós podemos ser santos como Deus é santo. Eu queria lembrar para você que a palavra santo aqui está relacionada a separado, né? Nós podemos ser separados do pecado. Nós podemos ser separados do mundo. Nós podemos ser separados da carne. Nós podemos ser separados, e sendo separados dessas coisas, com certeza vamos ter uma vida que agrada a Deus. E é isso que Deus está buscando de nós. Deus não quer pessoas que queiram viver com Ele, mas que amem o mundo, que desejem o mundo, que o mundo seja muito importante. Deus não está interessado nesse tipo de gente. Porque Deus, ele se ensina ou não. Deus quer as coisas de forma integral. Quer servi-lo? Então vem de forma integral. Esse negócio de parcial com Deus não funciona, não. Não é à toa que no Apocalipse, né, na 7ª carta do Apocalipse, a gente vai encontrar, né, dentre as 7 cartas que foram escritas para a Ásia Menor, na 7ª carta a gente vai encontrar João ali dizendo que, olha, porque você não é nem quente e também não é frio, você é morno, e o morno Deus vai vomitar da sua boca. Então Deus, ele é um sujeito que ele quer a coisa de forma integral. Ou você está com ele e se enfia naquilo até o pescoço, ou então não. Esse negócio de, não, eu tô com o pé lá, tô com o pé aqui. Não, eu tô. Não, mas eu não tô. Não. A coisa de forma integral. Então, o santo, santo, né, que Isaías experimentou, impactou a sua vida. Deu um choque. Imagina, quando ele viu a santidade, aí logo em seguida viu a glória. Ele olhou para si e falou, meu pai, meu Deus, estou perdido. Porque eu sou um pecador. Eu moro e habito no meio de um povo que só tem lábios impuros. E eu também tenho lábios impuros. Você percebe no texto que o serafim vem e toca nos seus lábios, aonde ele exatamente falou que queria uma mudança. Ele queria ter lábios purificados. Então ele vem e toca nos seus lábios, e agora este homem tem lábios, tem uma boca santa. Não é à toa que vai ser um profeta de uma situação tão diferenciada, porque não haverá profeta no Antigo Testamento que profetize sobre o Messias com tanta grandiosidade como Isaías. Isaías vai ser o homem que mais vai profetizar sobre o Messias. Imagina isso. Teve muitos profetas que falou sobre o Messias, sobre a sua vinda, mas Isaías seria o que falaria mais. Inclusive o seu livro tem 66 capítulos, né?
E ele desenrola todo um livro profético muito pontuado em cima da vinda do Messias. Queria te lembrar que Isaías, ele é uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Porque toda a nossa Bíblia contém 66 livros. Todo o livro de Isaías contém 66 capítulos. A nossa Bíblia começa com uma revelação, que é Gênesis. Isaías também começa com uma revelação. A nossa Bíblia termina com o Apocalipse. E o livro de Isaías, o Apocalipse, trazendo novo céu e nova terra. O livro de Isaías também termina com uma revelação apocalíptica, trazendo um novo céu e uma nova terra. Então o livro de Isaías é uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Fantástico isso, né? Então ele é um profeta muito diferenciado dos demais, né? É conhecido como o profeta maior. E Isaías, então, nesse princípio do seu ministério, aqui no capítulo 6, é muito conteúdo de informação que a gente tem que olhar com um olhar mais apurado, né? Para que tenhamos instrução disso tudo. Então tem muita coisa boa para ser extraída daqui. Mas a pergunta que eu queria deixar para vocês é essa: será que alguma coisa em nós não está precisando morrer para que Deus possa revelar a sua glória ou a sua santidade? Será que não tem alguma coisa em nós que precisa morrer? Porque aí, quando isso que está em nós atrapalhando morrer, imagina a revelação que Deus vai trazer, tanto para mim como para você. Deixa eu ver aqui nos nossos comentários, né? Ô glória, é verdade, Vicente. Ô glória, esse Deus é maravilhoso. Entrou aqui também a nossa querida Sheila, seja bem-vinda aqui na nossa programação, aqui no nosso Igreja Viva, né? Nosso porque é meu, é seu, é nosso, e a gente se junta aqui em torno do Cristo, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele não somente é o princípio e o fim, mas ele é o começo, o meio e o fim. Tudo gira em torno dele. Ele é o centro de todas as coisas. E por isso que tudo é dele, por ele e para ele. Ok? Então, vamos desenvolver esse assunto. Eu espero ainda ficar com você por um período aqui, para a gente poder ainda falar um pouco sobre o pecado, quando ele reconhece, o seu próprio pecado, também a purificação que ele recebe e o serviço. Gente, eu acho que um dos itens mais importantes aqui é o serviço. Porque todos os outros processos a gente vê Deus fazendo nas pessoas. A gente vê Deus revelando a sua santidade. A gente vê Deus revelando a sua glória. A gente vê Deus perdoando as pessoas porque reconhece o seu pecado. A gente vê Deus purificando as pessoas porque se arrependeram. Mas quando chega na hora do serviço, na hora de... eu tenho uma obra grande, eu tenho um projeto grande para desenvolver, quem poderia ir? Quem há de ir por nós? Aí é a hora que Deus está esperando ouvir de mim, de você. Não, eis-me aqui. Não, depois do que o Senhor fez por mim, se revelou, mostrou, me purificou. Não, eis-me aqui. Envia-me a mim. Então, serviço é uma coisa que mexe com a gente, principalmente nos dias de hoje, né? Falamos um pouco sobre isso ontem, né? As pessoas que têm uma grande dificuldade de fazer por conta de dois itens muito complicados, que é o medo e a indecisão, que é outro assunto que dá uma live inteira aqui em um programa. Se a gente for falar sobre medo e indecisão, né, que é o que mais aperta as pessoas de fazerem, né, o serviço, muita coisa não acontece por causa desses dois itens. Medo, as pessoas põem o medo na frente. Queria te lembrar que aonde há medo não há fé, e aonde há fé não há medo. Então, se você está vivendo de medo, você não tem fé. Se você tem fé, então você já deixou de lado o medo, ele já não domina mais você. Eu quero falar um pouco ainda mais sobre isso, né, quando a gente estiver ao longo dessa programação. E o outro problema, que a gente tem falado já em alguma outras lives, é a indecisão. As pessoas são muito indecisas. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Pego ou não pego? Dou ou não dou? As pessoas são muito indecisas. E essa indecisão atrapalha muito
com que as coisas aconteçam, com que o projeto se desenrole. Então, é tudo isso e muito mais. Vai pensando nisso tudo, né? E vai dando aí o seu parecer. Eu vou tomar uma água e volto já já. Estamos de volta com todos vocês aqui. Aconteceu realmente uma pane aqui, né? Tentar descobrir o que foi que aconteceu. Tá voltando aqui. Eu pensei que tinha caído a página do Face. Estamos de volta aqui. Eu sou o Pastor Luiz. Eu tenho muita alegria de estar com você aqui no nosso Igreja Viva. Hoje, #11, nossa 11ª edição ao vivo aqui pelo Facebook. É muito bom ter você aqui, você que está participando, assistindo ou até mesmo compartilhando esta live na noite de hoje. Sejam todos vocês muito bem-vindos. É uma alegria ter todos vocês aqui, porque assim a gente pode fazer diariamente, né, na noite, este nosso bate-papo aqui. Está aí entendendo bem sobre esta reflexão, né, sobre Isaías capítulo 6? A nossa querida Marina disse uma coisa aqui muito legal, né, que também eu acho que tem que ser agregado a essa situação, que é a insegurança, né? A insegurança também seria um item que nos impede? Eu acredito que sim, né? A insegurança traz aquela instabilidade, aquela inconstância, né? É lógico que é um conjunto de fatores, muitas das vezes, mas eu cito muito o lance do medo e da indecisão, porque são campos muito ativos na nossa vida quando a gente tem algo para fazer, quando a gente tem alguma causa para abraçar. Os campos que vão mais assim bater de frente conosco é o medo e a indecisão. A insegurança, eu acho que ela vai vir praticamente como consequência, né, disso tudo.
O medo é uma coisa que nós precisamos administrar ao longo da vida cristã. Porque o medo, ele atrapalha demais a fazermos qualquer coisa para o reino de Deus. Não é só eu estou na carreira cristã porque eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Não é só por isso, é porque o medo, ele traz uma intempéria gigante em qualquer situação, em qualquer setor. E o medo tem que ser dominado na nossa vida, porque é uma coisa que a gente já herdou antes de se converter, antes de se tornar cristão. A gente já herdou essa coisa muito ruim chamada medo, né? O medo, ele é uma coisa que está nas pessoas desde quando elas nasceram. Então, se a gente não aprender a dominar isso e mudar este quadro, a gente vive de medo. E a gente não foi chamado para viver de medo. A gente foi chamado para viver nessa situação. A gente foi chamado para dominar a situação, dominar o mundo, pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, tomar o reino de Deus à força. A gente não foi chamado para ficar medroso, se acovardando. Não, a gente foi chamado para ir para cima e botar para quebrar. Só que o medo é uma coisa que se pontuou na nossa vida desde quando a gente nasceu. Você veja que quando você nasceu e você era bebê, a sua mãe ficou muito feliz porque você nasceu, mas a sua mãe precisa se livrar de você um pouco, porque ela tem uma casa para arrumar, ela tem um monte de coisa para fazer, então ela precisa se livrar de você um pouco. Então o que ela faz? Ela canta para você, ela balança você nos braços e canta para você: Nana, neném, que a cuca vem pegar. Ela está cantando para você dormir, e está dizendo o que para você? Você tem que dormir. Se você não dormir, a cuca vem e te pega. E a gente não percebe essas coisas, né? Mas está embutindo na cabeça daquela criança que acabou de nascer, né? Que tem uma mente tão brilhante, está embutindo o que ali? Medo. E assim é ao longo de toda a nossa vida. Na hora que a gente começa a andar... Então, todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas injetam em nós medo. Muita gente que passou pela nossa vida injetou em nós medo. E a gente vai cultivando, né? Aquele negócio, vai cultivando. E quando a gente se encontra com Cristo, quando a gente se encontra com a fé, com a vida espiritual, a gente ouve pela palavra de Deus que tem que deixar isso tudo de lado. Deixar do lado de fora o medo, se encher do amor de Deus, se encher de Cristo e do Espírito e ir avante. E isso não é fácil às vezes, né? Porque a pessoa já recebeu tanto medo ao longo da vida e agora ela precisa se apropriar desta coragem que vem pela palavra de Deus. Então, as pessoas ao longo da vida às vezes injetam medo. Você só vai experimentar mesmo fé quando você se depara com a palavra de Deus, e principalmente com o que está escrito em Apocalipse 1:3. Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia é um bem-aventurado. Então essa prática vai lançando fora todo medo, vai lançando fora, e você vai se enriquecendo de Deus, de coragem, de graça. Então o medo é um negócio muito complicado e a gente tem que ir tirando ele ao longo da vida, né? As pessoas dizem assim, não, eu não quero pregar, porque eu tenho muito medo de falar em público, tenho medo de falar para as pessoas. E as pessoas fazem sempre uma conotação de que eu não quero pregar em cima do púlpito. Não, você tem que perder o medo de falar com o seu semelhante, falar com ele, que ele precisa de ser alcançado por esse tão grande amor, que ele precisa se arrepender e receber essa tão maravilhosa graça. E isso é uma coisa que a gente faz com qualquer pessoa, né? Com qualquer pessoa a gente conversa, a gente fala sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre o trabalho, sobre estudo. Deus só quer que a gente incorpore no nosso linguajar falar do amor dele. Por onde quer que você vá, fale do Evangelho. É assim, mais ou menos, que está parafraseado o ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então,
por onde quer que você vá. Você vai falando, você vai anunciando, vai contando as suas experiências. Mas para contar a experiência, tem que experimentar o que Isaías experimentou. Para poder ter experiência para contar e ela ser um peso a mais no seu evangelismo, no seu ganhar almas, você tem que ter essa experiência. Falei ontem também que Deus só pode fazer no outro se primeiro fizer em mim. Deus primeiro faz em mim, trabalha em mim, molda em mim, para depois me usar para moldar o outro. Então, eu preciso de ter essa experiência aqui de Isaías. Porque se eu tiver, quando eu for chamado para o serviço, eu vou dizer sim. E aí eu vou ser útil, eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus. Gente, eu nem entrei na metade do assunto, né? A gente está aqui entre santidade e glória e já são 11h55 da noite. Já realmente estamos próximos, né, a um próximo dia, que é sabadão. Será que diz aqui o Eduardo, né? Será que essa indecisão não é pelo motivo da igreja não reconhecer a sua identidade e aceitar as vocações para o trabalho espiritual? Tá aí algo para a gente pensar. Será que isso é uma das situações que impede também, né? Será que essa indecisão não é pelo motivo da igreja não reconhecer a sua identidade? Porque se a igreja não sabe quem ela é, ela não tem o seu papel atuante. O apóstolo Paulo disse em Colossenses assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se nós soubermos o Cristo que está em nós, se nós soubermos que estamos correndo uma carreira cristã para alcançar a estatura de varão perfeito, aonde todo mundo está ligado um ao outro e tudo isso cresce em amor e em unidade para formar este varão perfeito, né? Essa estatura perfeita, será que isso também não contribui? Então, eu posso falar de mim, tá? Eu posso pontuar um pouco, não a minha experiência, mas falar de mim no sentido de visão. Eu aprendi que você só consegue desenvolver o que você quer fazendo. Então você tem um desejo, você aplica ele te dá experiência, você se encontra naquela situação, poxa, eu consigo fazer isso, eu consigo me comunicar com o outro, eu consigo ensinar, eu consigo pregar, eu consigo escrever. A gente precisa fazer para que talentos se despertem em nós. E aí a gente tem a percepção de como trabalhar eles. Tem aqui, né, um clipe da Marina que eu sempre ponho na programação, né, que é o Clau. E o Clau diz isso: desperte o talento que há em você. Então Deus te deu talento, Deus te capacitou, Deus me capacitou, e a gente tem que colocar isso em prática. Então, não podemos ficar inibidos, né, nessa situação. As pessoas têm um problema sério, como disse aqui nosso querido Eduardo, de aceitar as vocações para o trabalho espiritual. A gente aceita a vocação para o trabalho secular, né? Mas para o trabalho espiritual, Jesus Cristo, hein? Vamos ver aqui o que mais que nós temos aqui. Trabalho espiritual, a Marina disse aqui: Pastor Eduardo, concordo com o senhor, mas também acho que é falta de compromisso. As pessoas não querem se responsabilizar pelo ministério e por vidas. Eu disse isso hoje na minha aula de estudo, né, que eu tive antes de vir aqui para a live. E eu vou dizer de novo para você. Quando nós temos uma consciência de que eu hoje estou no reino de Deus porque alguém orou por mim, eu estou no reino de Deus hoje, não é por méritos meus, mas alguém orou por mim. E eu nem sei quem é, pode ter pessoas intercedido por mim, pessoas podem ter passado por mim na rua e de repente falou: Senhor, alcança esse jovem, transforma a vida dele, traz ele para perto de ti, perdoa os pecados dele, dá ele vida, não deixa ele perder a sua alma. Alguém orou por mim. E Deus, com sua misericórdia, estreitou os meus caminhos e falou comigo, e eu abri o coração, ouvi a voz de Deus, me arrependi, entrei no reino de Deus. E agora, o mínimo que Deus espera é que eu faça o mesmo.
que eu ore agora por outros que estão precisando também ser alcançados. É lógico, não é só orar, é ir lá também conversar, falar, abraçar, instruir, edificar, mas Deus espera que eu faça. Agora, por quê? Porque eu tenho que ter a consciência de que alguém fez isso por mim. E nada mais justo de que agora que Deus, pela sua rica misericórdia, me pôs no reino, eu preciso fazer isso para que outros também entrem. E assim vai. Nós só estamos aqui e estamos fazendo tudo isso que estamos fazendo, né? Porque nenhum de nós somos bons para fazer isso. Nós estamos fazendo isso porque 12 homens no passado entenderam o chamado, entenderam o propósito de Cristo. Cristo se revelou para eles, como Isaías recebeu uma revelação. Cristo se revelou para eles, impactou a vida destes 12 homens, e esses 12 homens saíram pregando o evangelho. Que a gente pode colocar até 13 aí, né? Se a gente colocar também o Saulo junto, que virou Paulo. Mas Deus encheu esses homens. E a igreja está onde está porque estes homens não disseram não para Deus. Entenderam a revelação. Entenderam a santidade, a glória de Deus que foi revelada a eles por meio de Cristo. Reconheceram. O que foi que Pedro falou? Quando houve aquela maravilhosa pesca, se ajoelhou e falou assim, ó, se aparta de mim, se retira da minha presença, porque eu sou um indigno, eu sou um pecador, eu sou um miserável. O Senhor é santo, se retira da minha presença, porque eu não sou digno de estar diante de ti. Depois de experimentar a santidade, glória de Deus, é reconhecer o pecado. Somos pecadores sim, necessito sim de perdão e graça. E quando a gente se arrepende, o que Deus vai fazer? Imediatamente vai aceitar o nosso arrependimento e vai purificar o nosso pecado. Por quê? Porque Deus quer nos usar como instrumento. Aleluia, glória a Deus. Gente, como é muito bom se enriquecer nessa situação. Sidney, seja muito bem-vindo, querido, nesta noite aqui na nossa live Igreja Viva. Estamos aqui falando sobre Isaías capítulo 6. O Eduardo também disse aqui, também penso assim, irmã Marina, posso até dar uma apertada no parafuso. Oh, Jesus! Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sentimos a necessidade e ousadia para compreender o chamado vocacional. Perfeito, é isso daí. O apóstolo Pedro disse assim, ó, que nós temos que fazer firme a nossa vocação e eleição. Quando Pedro disse isso, está lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10. E ali ele disse assim, que nós temos que fazer firme a nossa vocação e eleição. Queria te lembrar que vocação significa chamado. Então você foi chamado para fazer firme essa chamada. Qual que é a chamada? Ele te mostrou um alvo e falou, ó, agora anda neste alvo, não tira os olhos dele e vai até atingir o alvo. O livro de Hebreus, capítulo 12, vai dizer que este alvo é Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pedro também diz que nós temos que fazer firme a nossa vocação e eleição. Eleição significa escolhido. Então, é o que o Eduardo falou. Conforme eu vou fazendo, automaticamente eu vou correndo uma carreira cristã que eu vou deixando, não é que eu vou deixando, vai ficando meio para trás a minha chamada e eu vou entrando em uma qualificação de escolhido, de eleito, daquele que se apropriou do serviço, aquele que se apropriou do que tem que ser feito e estou fazendo para a glória de Deus. Então, é o envolvimento, né? É a corrida, é a jornada. É que nem Paulo disse para Timóteo, eu corri a carreira. Eu combati o bom combate primeiro, né? Combati o bom combate. Combater o bom combate é essa coisa que quando você entra no reino de Deus, há um vento contra. E você vai combater o combate, você vai continuar mesmo com dificuldade, perseguição, luta, porque você quer atingir o alvo que te foi mostrado. E aí, para atingir o alvo, eu corri a carreira. E aí ele corre a carreira, deixa Deus instruir ele e usar ele como instrumento para toda a trajetória,
E diga-se de passagem que o apóstolo Paulo se deu realmente para o ministério, e aí Deus pôde usá-lo muito tremendamente. E aí ele disse para Timóteo: Timóteo, depois que eu combati o bom combate e eu corri a carreira, eu terminei. O que me resta agora é guardar a fé. Estou pronto para me encontrar com o Senhor, que virá me buscar, né? Estou no fim dos meus dias, do meu ministério, vou me encontrar com o Senhor e vou estar com Ele na sua glória. Então é isso aí, é a trajetória, é o andar, é a corrida. Maravilha, gente, glória a Deus. A igreja continua como uma criança que não tem responsabilidade. Tá vendo? Esse assunto dá pra gente falar muita coisa. Crescem, mas continuam crianças, não querem responsabilidade nem compromisso. Dá para ser criança a vida inteira? Não dá. As pessoas não entendem que quando a gente entra no reino de Deus, o mesmo processo que a gente vive na vida física, a gente vai viver no reino de Deus. Ora, que processo que você viveu na vida física? Você viveu um processo de nascer, ser bebê, ser cuidado por alguém, e alguém te guiar nos primeiros passos. Você vai andando, vai crescendo, aprende a falar, vem os dentes. Teve alguém cuidando de você para você ter a formação que você tem. No cristianismo é a mesma coisa. Você, quando nasce de novo na fé, na graça, quando você nasce para o reino de Deus, você é criança por um período. Porque você não sabe orar, você não sabe jejuar, você não sabe ler. Então você vai ser discipulado, você vai crescer. Só que não dá para ser criança a vida inteira. Você vai crescer e Deus espera que uma hora você alcance uma estatura de filho maduro. Porque o filho maduro conhece o compromisso, conhece a responsabilidade, entende a vocação, o chamado, cumpre a eleição. Ele entende que foi escolhido para aquele propósito. Maravilha, gente, é isso aí, muito legal mesmo. Certa vez, na escola dos adolescentes, precisavam assinar uma lista que estavam recebendo material. Jovem de 16 a 18 anos, e uma aluna disse: não posso assinar, pois não sou responsável pelos meus atos. Então, todo mundo quer se isentar, né? Na igreja é a mesma coisa, né? No serviço, não vamos nem falar igreja, mas no serviço do reino de Deus, né? Que está espalhado no mundo em uma chamada para alcançar o pecador e o perdido. É exatamente isso que a sociedade ensina, é isso que entra na igreja. Pessoas chegam na idade adulta, ficam velhas e olham para trás e percebem que não fizeram nada. Por quê? Porque ficaram esperando alguma coisa cair do céu. E nada vai cair do céu. O que Deus tinha que fazer vir do céu já fez. Ele enviou Jesus por nós. Nos deu o chamado, nos mostrou o serviço, nos explicou como é para fazer. Agora ele só espera que a gente faça. Mas a gente fica esperando alguma coisa que não vai vir. Não vai. A gente tem que abraçar a causa, se infiltrar nela e fazermos o que tem que ser feito para a glória dele. Então, a gente precisa mudar a nossa conduta. Pois não querem se envolver, não querem responsabilidades, compromisso, não querem exercer a sua vocação. Parece que o Brasil, isso é cultura. É verdade, concordo, pastor Eduardo, isso é uma cultura. No ano passado, eu acho que foi em novembro do ano passado, ou foi outubro, uma empresa muito renomada na Inglaterra fez uma pesquisa que eles fazem de forma anual para ver quais são os países mais leigos do mundo, de menor instrução, de mais baixa escolaridade. E acredite se quiser, o Brasil ficou em terceiro lugar. Você acredita? Terceiro lugar. Em segundo ficou o México e em primeiro ficou a Índia. Do país que na pesquisa é dado como um povo que não abraça a leitura, que não se instrui, que não busca conhecimento. E olha que a gente está falando isso numa época do século XXI, onde a informação despenca na cabeça das pessoas. A informação hoje cai em cima das pessoas, seja pelo computador, pelo tablet, pelo smartphone, por qualquer dispositivo. A informação cai, a pessoa tem acesso a ler, se instruir, aprender, conhecer, descobrir. Mas é um povo que não lê. E este povo que não lê, leva essa cultura para onde? Para dentro da igreja. De não ler o quê? A palavra de Deus. Quando chega na igreja, se aprende, se ensina, se fala, se mostra, mas ninguém lê. Ninguém lê.
Não há uma prática de leitura, não há uma preocupação de envolvimento para conhecer realmente Deus e o seu reino pela palavra. Não há. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ô, meu irmão tá aqui, Rogério, seja muito bem-vindo aqui na nossa live Igreja Viva. Eu sou o pastor Luiz, estou com você diariamente aqui, nesse momento muito bom de bate-papo, de conhecimento, de instrução. O mesmo vídeo que você está assistindo aqui, né, a mesma live que está assistindo aqui, ela também é publicada no YouTube, tá? Então você pode escolher depois aonde assistir, ou aqui ou no YouTube, tá lá o Igreja Viva, ok? Bom, eu gostaria que vocês, dentro do que já falamos, né, se quiserem participar e colocar mais algumas coisas, a gente pode aqui desmembrar aqui alguns assuntos. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, eu acredito que muitos podem dormir um pouquinho mais tarde, né? Já é 00:10 da noite, eu estou com você aqui e eu vou dar só um breakzinho e volto já já. Estamos de volta com todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos à nossa live Igreja Viva. Esse aqui é o Igreja Viva, hashtag 11, tá? 11ª edição. Gente, foi muito bom ter ficado com vocês aqui. Nós vamos encerrar, né? Estamos aqui no ar ao vivo, 1h e praticamente 15 minutos, né, de live ao vivo. Amanhã retornaremos para mais um momento de reunião e comunhão nessa situação, né, de estarmos em torno da palavra de Deus, ok? Nós temos aqui agora, nesse instante, 3 visualizações, né? Nós temos aqui 3 pessoas assistindo agora. Talvez seja aí, né, o Rogério, a Marina e o Eduardo. Porque às vezes, né, muita gente entra, dá uma olhada e vai então para outras atividades, né? A gente entende, mas a ideia é essa, a ideia é a gente poder estar aqui anunciando o reino de Deus, compartilhando sempre uma palavra. Eu percebi, né, a grandeza desse texto e vi como ele poderia ser longo. E até disse para mim mesmo, né, olha, esse texto dá para ficar uma live de 2 horas tranquilo, né, pela quantidade de assunto que pode ser abordado e desenvolvido. Mas hoje, pela situação de termos chegado um pouco tarde, me impossibilitou de começar às 10. Mas em 1 hora
de live aqui, a gente pôde realmente constatar que tem muita informação bacana, tem muita coisa boa para se aprender, e esse assunto do livro de Isaías só agrega realmente na nossa vida. Então foi muito bom ter passado esse momento com vocês. Obrigado para você e por você que perguntou, que entrou na live, que participou, que compartilhou, né, deste assunto tão rico na noite de hoje. Eu espero a semana que vem trazer alguns assuntos bem mais intrigantes, né? Quero falar um pouco sobre a queda de Satanás, quero falar do reino de Deus como era no princípio, quero falar de Adão e Eva no Jardim do Éden e a vida que eles viviam naquele lugar. Nós temos alguns assuntos que eu espero pontuar aqui, que será muito rico para a gente partilhar aqui neste momento ao vivo aqui na live, ok? Mas a semana que vem tem muito mais, né? Tem no final de semana também, vou ver aí os horários mais convenientes para estar entrando no ar e juntando aqui uma galera. Mas na semana que vem estamos aqui, a partir sempre das 10 horas da noite, ao vivo aqui no Igreja Viva, ok? Quando esse vídeo estiver postado no YouTube, também você pode ter acesso às nossas redes sociais do Facebook, onde a live, né, acontece diariamente, ok? Gente, foi muito bom ter ficado com vocês, foi maravilhoso esse momento tão rico aqui de comunhão, informação, foi tudo muito bom, verdadeiramente. Um forte abraço para todos vocês, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, e amanhã nós estaremos de volta de novo amanhã. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tchau!